Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando Podcast. Apresentando tô eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. E hoje a gente vai receber uma convidada super especial, super comunicativa, que é a Amanda. E o tema que a gente vai falar é caminhos de transformação. Já já vocês vão entender por quê. E eu vou apresentar a nossa convidada. Ela é cristã, mãe da Gabriela, de 8 anos, formada em psicologia, mentora e coaching, especialista em psicologia positiva, logoterapia e terapia dos esquemas, com MBA executivo em gestão empresarial. Você tem que explicar pra gente o que é essa terapia dos esquemas, né? Mais que títulos, Amanda é alguém que viveu na própria pele o poder de reviver, buscando entender o funcionamento humano pela neurociência, olhando com honestidade para as questões emocionais e fortalecendo sua intimidade espiritual. Encontrou caminhos para transformar a vida e hoje dedica-se a ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Autora de um livro, coordenadora de outro projeto editorial e coautora em mais 2 obras, acredita no poder da escrita para gerar impacto. É fundadora do AZ Desenvolvimento Humano e do Movimento Reviver, onde conduz imersões únicas e transformadoras, um dia inteiro dedicado ao manual de funcionamento humano. Um trabalho inovador e autêntico que promove equilíbrio entre o corpo, alma e espírito e desperta um novo tempo de posicionamento, intencionalidade e propósito. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu tempo, Amanda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para mim sempre é um presente, eu falo, poder contar a nossa história de um lugar de muita humildade, né, de muito respeito, porque todos nós carregamos as nossas histórias. E esse é o grande, eu falo que essa é a grande bênção da vida, né? A gente se conecta pelas histórias. Sim. Então, ter esses espaços de troca é muito significativo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Legal. Amanda, a gente queria saber se você pudesse citar 3 adjetivos que te descrevem e a gente pudesse falar, Amanda é uma mulher, quais seriam esses 3? A Amanda é uma mulher feliz. Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata e criativa. Legal. Acho que sim. E a gente queria saber o significado de algumas palavras para você. Carreira, maternidade, liderança e sucesso. Bom, vou começar pela maternidade, que maternidade para mim é amor e um sonho realizado. Sucesso, acho que é consequência, resultado. Carreira, eu acho que é o que forja a gente, né? Partindo do princípio que carreira são as nossas experiências. Então, eu acho que é o que vai nos constituindo como pessoa e não só na nossa carreira profissional. Carreira como mãe, carreira como filho, amigo, enfim. E liderança? Liderança, eu acho que é servir, ser exemplo. Acho que só existe liderança com serviço e exemplo. Bacana. E conta pra gente agora, Amanda, um pouquinho da sua trajetória profissional. Como que, né, a Amanda traçou aí todo esse percurso até chegar agora no projeto Reviver, nas consultorias que você faz. Conta pra gente um pouco da sua carreira. Vou tentar simplificar, Amanda tá com quase 47 anos. Olha, eu não pus essa parte na descrição. Pulou. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 15 anos. E fui criada por... Meus pais são casados há quase 50. E minha mãe sempre foi uma pessoa... Ambos, né? Não tiveram acesso a estudo, a esse conhecimento, e minha mãe sempre falava, estudem, vão estudar. Então, minha primeira formação foi no magistério, eu sou professora, e ali eu comecei com 15 anos trabalhando em escola, sendo auxiliar de classe, mas eu queria mais, mas não do ponto de vista da ambição, mas eu queria ter uma vida um pouco melhor. Eu venho de uma família muito humilde, e a minha mãe falava, vai ter que trabalhar. Então, eu vi na possibilidade de trabalhar, poder crescer e poder ajudar pessoas e poder ter uma transformação também financeira. E aí foi quando eu saí da escola depois de 6 anos e fui entrar numa empresa. Meu sonho era trabalhar em empresa, achava lindo pôr um salto, né, se arrumar e poder ir. A sensação que eu tinha assim, agora eu vou estar numa empresa, agora eu vou trabalhar, né? Como se o trabalho ali na escola não fosse. Isso eu tinha em torno de 20 anos. E eu comecei numa grande empresa de call center, né? Hoje a gente nem... Deve ter alguns que nem devem saber o que é o call center, né?
Mas aí ali eu comecei minha trajetória nesse lugar, né? Do call center, e fui crescendo e fui virando supervisora. Aí entrei numa multinacional de telecom, e ali também fui fazendo a carreira, né? Não muito planejada, mas de um lugar que aprendi com os meus pais. Meu pai tem quase 80 anos e trabalha ainda. Que o trabalho não deve ser um fardo, mas ele faz parte da vida da gente, né? Ele é um legado, ele é uma missão. Então eu ia trabalhando, porque eu gostava, eu sempre falava assim, ai, eu não vendo, a gente não vende telecom, a gente conecta as pessoas, e isso tudo, eu fui me apaixonando nessa carreira, mas meu grande sonho era ser mãe, né? Eu queria viver isso que culturalmente é uma realidade para nós mulheres, talvez um pouco menos, mas como estamos num podcast que feminino, traz esse olhar, sim, a gente tem que olhar com verdade, que a gente tem esse padrão cultural. Você, 2 filhos, um cachorro, a sua carreira é maravilhosa, mas quando você vai casar? E quando você vai ter filho? Isso é uma realidade, talvez, acho que hoje, não sei se menos ou se mais velado, tenho dúvidas, mas eu vivi isso, né? Então, eu com 47, tô falando aí uns 15 anos atrás, ainda era mais latente. E eu saí da minha carreira corporativa, que eu tava em ascensão, assim, nessa multinacional. Fui montar meu negócio próprio, porque eu queria casar e ter filhos. E ali fiquei um tempo no meu negócio. Eu tive uma loja de roupas feminina, empreendi por quase 10 anos. Casei, tive minha menina. Só que nesse contexto todo, me deparei com o divórcio, que me levou no fundo do poço. E aí foi onde eu falo que eu fui quebrada no corpo, porque fiquei destruída fisicamente, na alma, emocionalmente e espiritualmente, que eu comecei até a colocar em xeque a minha fé. Procurei N coisas, comecei a estudar, porque eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa grata. E eu comecei a... Parecia que eu não me reconhecia mais em mim. E busquei muita ajuda, vi minha vida se transformando e entendi que não é só a gente buscar o conhecimento e o entendimento. No fim das contas, o que faz com que a gente saia do lugar são as nossas atitudes. E aí eu criei o movimento Reviver, que eu falo que é um chamado de Deus, porque o Reviver é um acrônimo de atitudes: reconhecer, encontrar, validar, insistir, visualizar, estabelecer e recomeçar. E eu comecei a trabalhar com isso, porque eu quero, e falo hoje, minha missão de vida é levar essa informação, levar esse conhecimento, encurtar caminhos de tudo que eu vivi na minha própria vida, ensinando que coloque em prática essas atitudes de reviver, que vai dar bom. Deu bom, eu vivia, eu sempre me enquanto Senhor, que eu esteja alinhada com aquelas coisas que eu vivenciei, porque é mais fácil a gente falar de um lugar que a gente já passou. Então, de uma maneira resumida, foi aí que eu cheguei no Reviver, e hoje o Reviver, eu trabalho em empresa com liderança, porque a gente às vezes tem N ações de soft skills, né, para as mulheres que estão nos ouvindo e são líderes e às vezes estão tentando estimular os seus liderados, mas às vezes as questões são emocionais. É como se tivesse um passo antes. Então, é isso que eu levo para as empresas. Os atendimentos individuais, no programa, as imersões, eu costumo dizer que onde a gente há a possibilidade de reviver. Então, hoje esse é o meu trabalho com a consultoria e também na clínica. Que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. Você passar a sua história, você contar a sua história, o que você viveu, você espera que outras mulheres, que não aconteça isso com outras mulheres, que elas entendam a sua história e evitem que isso aconteça? Ou você quer mostrar para elas que dá para virar o jogo? Qual que é o seu intuito maior, assim? Renata, eu acredito que é multifatorial o meu posicionamento. Acho que a gente encurta, sim, pode ser esse exemplo, porque eu, quando olho para trás, eu falo assim, nossa, talvez eu gostaria que alguém tivesse sido mais assertivo comigo nesse ponto. Vou dar um exemplo, amigas, colegas.
não controle tudo. Tá bom? Não temos o controle. E não é assim aquela coisa do amigo, que assim, não temos o controle, chega, basta. Ou você é muito chata. Sabe aquela coisa assim, para de ser chata. Simplifique a vida. Não existe receita mágica. Então, eu falo muito assim, a gente vai sempre bater um papo aqui de um lugar da verdade. E às vezes a verdade, ela forja a gente. Sabe assim, a verdade, ela é dura, mas aqui, né, aquela passagem assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é muito mais amplo. Como é bom eu olhar e falar, gente do céu, como eu é... Com todo respeito ao meu ex-marido, mas coitado dele, eu era muito chata em alguns pontos mesmo. Então, gente, não sejamos tão chatas. Não queremos controlar tudo. Vamos simplificar. Então, acho que tem esse viés muito de a minha história poder ser um exemplo, mas eu gosto muito, Renata, de falar de um lugar educacional, de aprendizado. Como é importante a gente não só buscar o conhecimento, mas entender. A gente conhece o que é maternidade. Eu conhecia tudo de maternidade. Eu li, eu falei, nossa, Tô pronta. Amamentação, ai, coisa linda, amamentação. Só que a gente só entende o que é maternidade quando a gente tem o bebê no colo. Sim, quando você passa você pelaquela vive, situação, né? A gente vive. Então, eu gosto muito desse lugar, do quanto nós, seres humanos, podemos aprender, buscar essa verdade. Às vezes a gente não aprende, porque a nossa dor emocional impede, ou porque a gente não quer ver. E fica assim, não, então é que eu sou controladora por causa disso, por causa daquilo. Para de justificar. A gente fica dando desculpas, fica se justificando o tempo todo. Então, respondendo talvez de uma maneira mais assertiva, acho que eu conto a minha história com o intuito de ensinar e de educar com muito respeito, mas nesse caminho. Bacana, bacana. Você fala muito do autoconhecimento. Por que você entende que o autoconhecimento é importante para transformar a nossa vida? Poderia falar de uma maneira neutra, né? Como a gente escuta muito, se conheça, vá atrás. Isso é fato, a gente pode pesquisar e saber o quanto é importante. Mas eu vivi essa dor de falar como eu sou psicóloga formada há 20 e poucos anos, gente. Perdi aqui, acho que é 23 anos, eu me formei muito nova. Logo eu já emendei a faculdade, eu tinha acho que 22 anos, 23 eu estava formada. Só que eu nunca tinha feito terapia. Por quê? Porque também entendo que do ponto de vista da psicologia, aquilo não casava muito comigo, né? Eu sou um pouco inovadora, disruptiva e autêntica, e não me posiciono como psicóloga, mas como formada em psicologia, porque eu tenho algumas ressalvas nesse viés da terapia tradicional, tá bom? Mas quando eu me vi doente fisicamente, tive até uma embolia pulmonar, doente emocionalmente, com depressão, eu precisei ser medicada, crises de ansiedade. E sem reconhecer aquela Amanda que estava ali, né? Totalmente, eu falo assim, despersonificada, eu não sabia mais quem eu era. Aí eu fui buscar ajuda. Aí eu comecei, assim, uma busca. Comecei com terapia de casal, terapia individual. E mais do que terapia, fui me conhecendo em novas relações, estudando, assistindo muito podcast, buscando muito conhecimento de psicologia positiva através de formação. E aí, isso foi me mostrando uma Amanda, foi me trazendo de volta para casa. Então, quando eu falo desse lugar do autoconhecimento, ele é muito legítimo. Não é uma coisa assim, é importante a gente se conhecer. Não, gente, é imprescindível a gente se conhecer. E se conhecer de verdade. Não é de uma maneira rasa. Nossa, eu era rejeitadinha mesmo. Nossa, eu queria ser a melhor mesmo lá na empresa, porque, na verdade, eu tenho um esquema emocional que eu fico buscando validação.
O tempo todo. Porque, na verdade, eu sou filha do meio, de uma família com 4 filhos. Imagina a coitada da minha mãe. Então, eu aprendi que para eu ser vista, eu tenho que ser a melhor. Mas isso era a Amandinha. Vocês conseguem acompanhar? Sim. Não é a Amanda. Amanda, linda, você tá bem, querida. Tá? Você já Seu passou por trabalho tudo tá isso. legal, tá bom? Você é uma boa profissional. Fique em paz se não te elogiaram nessa reunião, viu, amor? Você não é a Amandinha, que tava ali concorrendo com a Com os irmãos. Cizinha, concorrendo com a Vaninha. Então, esse autoconhecimento e essa verdade é o que liberta. Que aí a gente vai... Não tem que se provar, né? O tempo Precisa se provar o inteiro. tempo inteiro. Ai, você viu? Não falaram nada de mim. Você viu? Olha, fiz isso. Dane-se. Tá. Fez, não fez, vamos pra próxima. Mas é uma necessidade emocional. A gente tem. É o nosso natural. Se eu me conheço de verdade, se eu olho os meus esquemas emocionais, e aí eu amo esse lugar da psicologia, porque, gente, tudo evoluiu. A psicologia também evoluiu. Eu estou trazendo essas abordagens, terapia dos esquemas, psicologia positiva, são estudos da psicologia, assim, de 2000 para frente. Eu não estou falando de psicanálise que tem 120 anos. Com todo o respeito ao Freud. Não é isso. Não tô Mas tudo foi evoluindo. A gente vive outros tempos. Outros tempos. E a gente Exato. tem um marco divisório aí da pandemia, que transformou tudo, Sim, né? Exatamente, é isso, né? Eu falei que pensar a pandemia trouxe pra gente esse desejo pela vida, né? O entendimento de que a vida de fato é muito frágil, né? E as pessoas passaram a se conhecer mais também, acho, né? Muitas pessoas buscaram esse autoconhecimento aí por conta da pandemia. Ou por uma necessidade de se socializar mais, ou se socializar menos. Sim. Em alguns casos, né? Eu vejo a pandemia, Renata, eu acho que ela despertou o que havia dentro de cada um. Sim. Ela veio com Um choque de realidade. Isso. E aí ela foi assim, é como se tivesse um fator externo, mas que aflorou o que cada um tinha dentro de si. Então, aqueles que tinham algo para socializar e tinha essa necessidade, foi buscar pelas lives. Ele foi buscar isso, porque entendeu que era algo natural no dia a dia, mas que faz parte. E aquele que não foi se isolar. Então, acho que também teve alguns pontos, mas não há dúvidas que somos uma geração antes e uma pós-pandemia. Com certeza. E a gente fala muito de autossabotagem, e mulher é mestre nisso, né? De se autossabotar. A gente vê e escuta diversas histórias. Por que isso acontece, né? Com o ser humano, em especial com as mulheres? Por que a gente tem tanta dificuldade de sustentar uma decisão, de ir até o fim, de decidir ter uma mesmo, segurança, né? De, cara, não tô no caminho certo, eu preciso mudar a rota. Fala um pouquinho pra gente desses dois assuntos. Vou sempre conversar com vocês ensinando, tá bom? Então peguem caneta e papel, gente. Esse podcast vai ser diferente. Mas assim, vamos entender o seguinte: somos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é a nossa matéria, ok? Nossa parte biológica, fisiológica. Nossa alma é onde está nossas emoções, nossa razão, nossa inteligência. Tá, não. Parte espiritual, que eu não explico. A minha fé. Eu não acredito em Deus. A sua metafísica, não tem problema, tá bom? Mas somos um corpo, uma alma e um espírito. Por que eu procrastino? É um combo. A gente não procrastina só por um lado. Não é só porque eu não tenho vontade que tá na minha emoção. Muitas vezes você tem muita vontade, mas não consegue executar, né? Exato. E essa é a verdade. Amanda, o que a gente tem que fixar? Corpo, alma e espírito, gente. A gente é trino. Porque a gente sofre e somos cruéis com nós. Se eu ficar ali... Porque agora, parênteses. Todo mundo vai fazer terapia, o problema é a saúde mental. Gente, não é só a saúde mental. Eu posso ir à terapia 5 vezes na semana. Eu posso fazer tudo para eu ter saúde mental.
Se eu continuar me alimentando errado, comendo açúcar, fritura, glúten 24 horas, não vai dar bom. Tá bom? Não vai dar certo. Só fica a dica. Não tô querendo ser pessimista, trago verdades. Mas enfim, sobre a procrastinação. Do ponto de vista biológico, nosso corpo, ele é preparado, tá bom? Para sentir prazer, economizar energia e não sentir dor. Acabou. Sou eu que tô falando, não, gente, eu não sou a doutora pós-graduada em neurociência, eu só tô encurtando o caminho para vocês. Isso é real. Então, biologicamente, nós fomos preparados para sentir prazer, economizar energia e não sentir dor. Tudo que vai contra isso vai exigir um esforço. Por que que eu não me esforço para assistir uma série comendo pipoca? Pegaram a ideia? Porque não é que eu sou, desculpa, mas assim, sou folgada, preguiçosa, porque meu corpo, ele tá a favor, tá jogando a favor de mim. Vamos pegar lá uma pipoquinha, não vou sentir dor, ar-condicionado. Pegaram a ideia? Sim, fechou. Com certeza. Então não é falta de vergonha na cara. Porque o que às vezes a gente escuta? Então agora eu vou resolver. Eu assisti o podcast lá, é meu corpo. Bom, pera. Isso é corpo, ok? Do ponto de vista emocional, quando a gente vai entender esquemas emocionais, pensa assim, é um esquema mesmo, é uma armadilha. A gente tem uma tendência, sabe assim, tá ruim, mas tá bom? Sabe aquela coisa assim? Vamos mudar no restaurante, a gente sempre vai nesse restaurante. Não, mas pelo menos lá a gente tem certeza que a comida é boa. Pegaram a ideia? É cômodo. É cômodo. A zona de conforto, a zona de conforto. É isso. Pra que eu vou fazer algo diferente se eu já sei que assim, tá tudo ok? Tá indo. Exato. Vou mudar de emprego. Não, aqui pelo menos eu já sei como que ele é, o meu chefe, aquele lá eu também já sei. Tá bom, não tá bom. Mas eu me acostumo com aquilo. Ok? Sim. Então, isso é do ponto de vista emocional. E não vou me aprofundar aqui nos esquemas, mas é muito legal. Na imersão, por exemplo, você sai com os seus esquemas. Socorro Deus. Você olha e fala, gente, sou eu. Alguém mais vai ver? Eu falo, não vai ser publicado. Fica tranquilo. Mas você se enxerga, tá? A gente tem 18 esquemas. A gente pode ter 18 esquemas em níveis diferentes. Então, do ponto de vista emocional, a gente vai ter essa tendência, tá bom? A repetir padrões. Por exemplo, não sei se acontece com vocês, pode ser que só tenha acontecido comigo esse tipo de situação. Vou voltar à academia. Vou voltar à academia semana que vem. Me matriculei. Vou todo dia, pelo menos 1 hora por dia. Por que que a gente faz isso? Porque a gente não vai se frustrar e o emocional vai falar assim, te falei, você não ia conseguir. Esqueça isso. Ao passo que o que a gente poderia fazer agora vocês já vão saber, porque eu já estou contando o segredo. Qual é o segredo? Eu vou voltar à academia. 30 minutos, só 3 vezes na semana. Porque aí, eu vou confrontar aquele modelo. Quando eu conseguir... Gente, eu consegui. Aumenta o tempo, aumenta a frequência. E aí você vai... Não existe 21 dias para mudar os hábitos. Isso não existe, tá bom? O que existe? Levanta, vai e faz. Tá? Motivação. Nós temos um conceito errado do que é motivação. Lembra lá do nosso corpo? Ele quer ter prazer, economizar energia e não sentir dor. O que vai contra isso? As pessoas me perguntam, Amanda, eu vejo muito. 3 passos. Não tem 3 passos, é um só. Levanta e vai. Começa, depois melhora, né? Esse é o reviver, Reconhece, eu tenho que encontrar um jeito, uma amiga, uma música, põe a roupa, dorme com a roupa. Tô usando exemplo da academia, mas isso em tudo na vida. Sim. Se valida. Gente, começa devagar. Eu tô conseguindo e insiste. Então, isso é a procrastinação do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico. E aí, cada um na sua fé, acho que temos vivido tempos desafiadores. E a gente tá mais suscetível a essas questões que talvez a gente não veja. Na minha fé, eu tenho uma explicação.
Cada um tem na sua. Então, é um vigiar e orar nas 3 frentes. Então, é isso que acontece com a procrastinação. Vamos lutar todas contra. Você falou uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo hoje. Eu acordei pra fazer ginástica, Você até postou. Você até postou. Aí eu peguei Quintou, um monte de fazer aparelho. exercício. Eu falei, não, a Carolina Dickman é a minha motivação. Eu quero aquele corpo, eu quero ficar magra que nem ela e tal. A hora que eu acabei de fazer exercício, eu falei assim, puta que pariu, eu não sou atriz. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô me matando? Mas é isso mesmo, a gente tenta achar uma motivação pra querer. Eu falei, não, eu quero ficar magra igual ela. Tá chegando o verão, que não sei o que tem. Vou me matar aqui de treinar. Depois eu pensei assim, pra quê? Eu não sou atriz, eu não apareço na televisão. Chega, não preciso. Então, assim, você tem essa sabotagem que você faz com a sua mente de trás, né? Mas isso que ela trouxe mesmo, também, às vezes a gente quer se comparar com o outro, né? Então, assim, cara, desculpa, você nunca vai ser igual a Carolina Dickman, porque ela vive daquilo. O corpo mais que você tente. Ela, quantas horas por dia, quantos Ela se chefes dedica de a cozinha, isso. quanta ali alimentação super regradinha, né? Eu tava vendo uma pessoa ontem falando sobre a Virgínia. Na verdade, é uma cirurgiã plástica. Gente, esquece, vocês não vão ficar igual o corpo da Virgínia. Você é mãe, você tem que levar a criança pra escola, você tem que trabalhar, você tem que... Ela tem babá 24 horas por dia, ela tem não sei quantas cozinheiras, não sei quantas pessoas ali pra... Nutricionista, massagem. Esquece. Então, assim, você tem que se sentir bem com você mesmo, não se comparar com o outro, né? Então, e isso acontece muito, principalmente no universo feminino. Você tá o tempo inteiro se comparando com alguém, né? Quando você não tem o seu autoconhecimento, quando você não se enxerga que você é você e vambora, né? Isso acontece muito, né, Amanda? E, assim, ó, o que acontece, Rê? Vamos lá no ensino, gente. Vamos quebrar um mito, tá bom? Todos nós temos necessidades emocionais. Isso é real. Assim como do corpo, nós temos necessidades de se alimentar, dormir, tomar água, ok? Necessidades Básicas. Ok, é básico. Eu não vou ficar de jejum, vai ter que tomar água, ok? Vou ficar de jejum, mas vai ter que dormir. É básico, é fisiológico, biológico. Nós temos necessidades emocionais. Isso é real. Algumas. Necessidade de aceitação, pertencimento, segurança, necessidade de se sentir valorizado. Não é frescura. Isso é real. Amanda, quem falou? Jeffrey Young é um dos estudiosos da psicologia, da terapia dos esquemas. Mas também pode ser o Martin Seligman, que é da psicologia positiva, enfim. Se vocês se aprofundarem nisso, vocês vão entender e conhecer cada vez mais que nós temos essas necessidades, ok? Ok. O que é libertador? Nós podemos nos libertar do outro fazer esse papel por nós. Tá bom? Então, por que eu tenho essa necessidade de me comparar o tempo todo com outra pessoa? Qual é eu sempre falo assim, ó, é um ajuste fino. É que nem o sal. O sal é bom. Em excesso passou. Sem sal também é horrível. É horrível. E ótima. Sem graça. Exatamente. Então, ótimo eu ter uma inspiração. Eu olhar, pô, a Carol, nem vou usar o sobrenome dela. A intimidade. Aquela pessoa vai lá, ela faz. Ela é, biologicamente falando, igual a mim. Eu sei que tem toda uma rede diferente. Então, uma coisa, eu tenho uma inspiração, eu olhar. Agora, qual é a dose de eu estar me comparando? O que eu deixo que me definam? É o que o outro fala sobre mim ou é o que eu penso sobre mim? Mas eu só penso coisa ruim. Porque talvez eu não tenha aprendido ou entendido quem eu sou, ao invés de eu estar no modo. Porque todos nós, meninas, todos nós, saiam da cena, senta assim como se estivesse no sofá, fica olhando a sua história. Você fala assim, nossa, pode até ser que nessa área eu não fui bem, mas meu Deus, nossa, quanta coisa legal que eu fiz. Esse é o modo adulto. É o adulto no controle da carroça.
Então, a gente tem que fazer essa técnica. Olha, tô contando a técnica, gente. Né? Que a gente já faz assim. Essa é a técnica. Quanto do meu dia tá no domínio da minha vida, a Amanda, ou quanto do meu dia tá no domínio da minha vida, a Amandinha? Do que os outros vão pensar e Do que falar. os outros vão pensar e vão falar. Sabe, sabe essa palavra gatilho? Ai, virou uma moda. Ativou em mim. Esse é o meu gatilho. Gente, eu olho com verdade, né? A minha história. Eu tinha uma necessidade altíssima de ser Controle. legalzona. Não, e ser legalzona, bacana. Você pode, eu posso. A Amanda é bacanona, que eu tenho amigas Não fala de não 30 nunca. anos. Não, imagina que não. Dou conta de tudo. Dou conta de tudo. Até eu li lá que tem um esquema que chama assim, autossacrifício. Eu falei, socorro, Deus, foi feito pra mim. Que ele diz o quê? Você tá se autossacrificando porque você quer ser aceita, amada, pertencente. Não desagradar. E é tão não bom desagradar. quando a gente aprende e fala um não, né? O nosso primeiro, não vou fazer, não tenho tempo. Eu tenho uma dica, Rê. Quando você uma tá com delícia, dificuldade de falar não, pensa assim, esse não, quantos sim vai me trazer? Eu falar não. Você pode levar uma torta, lá no nosso churrasco, você pode levar maionese, a sua? Vou ver direitinho, mas eu não vou conseguir levar a maionese. Aí eu penso assim, o tempo que eu ia descascar batata, ia no mercado. Eu fiquei com a minha filha, tomei um banho melhor e comprei a maionese ali no açougue e levei. Quando a gente tem dificuldade, é uma dica, quando eu tenho dificuldade de falar não, entender quantos sims esse não vai promover. Sim. E a pressão também, né? Às vezes você vem, não, você tem que decidir isso agora. Cara, se você tem que decidir isso agora, é não. Se você não tem tempo de pensar, de refletir, é não, porque com certeza você não vai avaliar tudo que você deveria avaliar para saber se aquilo vai te fazer bem. Pode até fazer bem pro outro, pode até gerar alguma coisa pro outro, mas e para você? Exato. Né? Isso é libertador. É né? libertador. Nossa, Simplifiquemos a vida. é isso aí. Você falou bastante aqui da nossa necessidade de validação. Eu sou a filha do meio aí que você falou. Tamo junto. Tem um Eu tinha livro, viu? isso. Eu tenho um livro. Tem um livro que estudou o filho do meio. Eu tinha isso aí muito. Eu chorava quando eu tirava menos de 9, sabe? Assim, era uma coisa terrível a minha cobrança. Mas de que forma que isso impacta tanto na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? Essa busca incessante pela validação, pelo reconhecimento, que afeta e até prejudica isso. Como que você acha que... O que eu acho que impacta, Renata, do meu ponto de vista, a gente acaba afastando as pessoas e dando para ela uma conta que não é dela, né? E isso causa um desconforto generalizado, mas o maior prejuízo, o outro pode não estar terapeutizado, ok? Também deve estar passando por outras questões parecidas, mas o maior prejuízo é nosso mesmo. Então, o primeiro passo, né, é muito comum falar isso, a transformação começa em mim. Então, essa necessidade intensa de esperar do outro e gerar expectativa no humano vai frustrar. Sim. Com toda Vai, certeza. Amanda, vai, com toda certeza. Exato. Amanda, tem uma hora. Seremos frustrados se a gente deposita no outro. Eu não tô falando aqui, gente, pra gente ser radical. Não tô falando pra você não ter uma relação de parceria. Não estou falando para... A gente deve pedir ajuda. Vai identificar uma rede de apoio. Não é isso que eu tô falando. O que a gente tá tratando aqui, a pauta é essa necessidade intensa de ser sempre o foco, de ser sempre elogiado, de ser sempre reconhecido. Aprovado, aceito. Nós não seremos, muitas vezes não seremos convidados para algumas coisas. Não. Simplifique a vida. Que bom. Nossa, que bom. Esqueceram de mim. Amém. Eu nem queria. Até bom, eu vou ter um tempo para mim. Mas essa é a Amanda. De repente, pega a Amandinha do passado, tá?
Nossa, você viu? Fizeram aquele chá lá, nem me chamaram. Só esqueceram de me pôr no grupo do WhatsApp. Fizeram Ok? reunião e a pessoa mais importante não foi chamada? Isso. Então, assim, isso é o... Quando a gente fala em ampliar a consciência, em crescer, amadurecer, é essa análise. Quem é o óculos da Amanda? É o óculos da Amandinha. Esse pensamento meu de que eu não devo mais me exercitar, de que eu devo lá parar tudo, é do meu esquema emocional, ou pode ser, vou usar com muito respeito a minha crença, tá? Ou é uma batalha espiritual que quer me manter nesse lugar, ok? Só que essa leitura rápida e dinâmica vai exigir a nossa parte, que é o autoconhecimento, que é dominar os esquemas, é entender as nossas forças de caráter. Porque eu tinha essa desculpa. Não é que eu me autossacrifico, eu sou generosa. Quem conhece da psicologia positiva, a gente está no podcast Mulher, a psicologia positiva está cada vez mais evidente, né? A gente faz os testes das forças, é um teste até gratuito. Depois a gente pode deixar um link aqui para as pessoas fazerem, é muito legal. E dá lá, né? Eu tenho a força da generosidade. Só que quem é generoso genuinamente não vai cobrar. O autossacrifício, ele vem acompanhado de algum sentimento de injustiça ou de raiva. Você viu? Eu fiz tudo. Eu ajudei lá. Não ganhei nem obrigado. Você viu? Nem obrigado. Minha maionese. Isso, é exatamente isso. Então é diferente. Fiquei 4 horas cozinhando. Nem boa. Gente, a gente se liberta, entendeu? E Amanda, por que muitas vezes a gente só passa a se reconhecer, só passa a falar não, a não ter tanta essa frustração, gera tanta expectativa no outro, quando a gente passa por um momento crítico na nossa vida? Seja uma doença, seja alguma coisa abrupta que, né, não estava no nosso controle e aconteceu. Então, quando você se depara com uma situação, às vezes, muitas vezes ruim, é que você, nossa, peraí, tá tudo errado, eu preciso rever. Tem como a gente fazer isso antes que aconteça, né, alguma coisa? Eu sei que tem muita questão da psicologia positiva e tudo mais, mas normalmente é assim que acontece, é quando a gente se depara com um momento sensível, um momento crítico na nossa vida, que a gente fala, não, peraí, tá tudo errado, eu preciso fazer diferente. Comigo foi assim, 11 dias depois da minha segunda filha nasceu, vi a morte diferente. Fui parar na UTI, fiz uma cirurgia, perdi muito sangue, foram muitas transfusões de sangue. Não, peraí, tá tudo errado. O que eu tô fazendo na minha vida? E aí é que você vira a chave. Como que a gente faz, né? Tem tantas pessoas assistindo para não esperar que aconteça alguma coisa tão radical na nossa vida para que a gente comece a mudar, comece a perceber, né? Tome uma atitude, seja protagonista realmente, né? Da sua vida e eu sei que isso não estava no script, mas eu tô amando essa pergunta. Como muito boa, Regina. Adorei essa pergunta. E ela é importante. Vamos lá, pessoal. Do ponto de vista psicológico, tá bom? Nós temos 4 emoções básicas. Ah, mas no Divertidamente tinha 10. São 4. Quais são as básicas? Alegria, tristeza, medo e raiva. Ok? Divertidamente 1, foquem nele. Isso, foquem nele. O nojinho, tinha o nojinho, né? É verdade. O nojinho há algumas ressalvas, então eu vou trabalhar com as 4 principais. Alegria, ela quer que a gente repita, ok? Então eu vou ficar repetindo aquele... Ai, gente, aquela festa foi muito boa. Ai, a gente sai de um aniversário do filho já programando o outro ano, nem terminou de completar, certo? A gente termina, fez um curso, o final do curso a gente já tá comprando o próximo. Viagem. Você nem tá voltando, você já tá comprando a passagem. Que é aquele sentimento da alegria, ok? Sim. O outro sentimento, alegria, medo. O medo é um alerta, tá bom? O medo, ele vai ter um sentimento de preservar a gente. E para eu ficar ali assim, alerta. Pode acontecer alguma coisa. Vamos ficar esperto. A raiva, ela é um sentimento usado para preservação dos nossos princípios,
valores, integridade. Por isso que a gente fica com tanta raiva quando a gente quer tá falando quem a gente é. Ou a gente sente injustiça, ok? E temos a tristeza. Quando a gente tem esse sentimento básico da tristeza, é onde a gente para pensar. É onde a gente recalcula a rota. É onde a gente reflete sobre a vida. Isso de uma maneira muito simples, e eu estou trazendo uma resposta para a sua pergunta do ponto de vista psicológico. Então, quando a gente passa por esses momentos, traumas, eu também enfrentei uma UTI, que você fala, a vida vai acabar. Tem fim, realmente tem fim. Realmente. E aquilo me dá aquela tristeza profunda, porque eu vou começar a refletir. Eu trabalhei muito. Eu tinha que ter trabalhado menos. Eu não fui nessa festa. Eu devia ter feito aquilo. Eu não... E aí a gente vai fazendo essa reflexão, que é decorrente de um sentimento, de uma emoção básica, que é a tristeza. Ok? Do ponto de vista espiritual, até Jesus foi levado ao deserto para ter um encontro verdadeiro com Deus. Ok? Para a gente entender que estamos sendo, em muitos momentos, treinados a lutar sozinhas e sozinhos. Só que independente da crença, nós não estamos sós. Então existe, no meu caso, eu passei, por isso que eu falo, eu fui quebrada em corpo, em alma e em espírito. Não fosse essa o corpo, a embolia, a UTI, falar, meu médico falar, ó, não sabemos nem como, primeiro, nem como você tá viva. Eu falei, então não é agora que eu vou morrer. Brinquei com ele. Isso me trouxe essa reflexão da tristeza, de recalcular a rota, de criar um movimento de reviver, de saber que onde eu tava trabalhando não era o que eu queria. Mas a minha verdadeira transformação veio dessa intimidade com Deus. De entender esse amor profundo e essa entrega e essa dependência de um lugar que eu tinha sido afastada. Entende? Aí eu tive um corpo, uma alma e um espírito. Só que para acessar isso, esse amor que só o Pai nos dá, eu precisei estar no deserto. O deserto. Sabe quando a gente deita no quarto? Quem nunca viveu isso e chora? Ou chorou tanto que sai pros filhos e fala que é o shampoo que tá irritando o olho. Não é assim? Então, respondendo do ponto de vista da psicologia, é a tristeza, de fato, que nos promove essa reflexão. Do ponto de vista espiritual, às vezes a gente é levado no deserto para esse encontro profundo. Tem como ser diferente? O que eu penso? Deus não precisa mandar nada, tá bom, meu amor? Já tô entendendo, eu vou cumprir meu propósito, vou fazer bem feito o meu chamado assim, não precisa me dar mais nenhum desafio. Do ponto de vista emocional, eu vou me curar mais, porque aí eu não promovo trauma. Como assim, Amanda? Eu sofri muito com o divórcio, foi muito difícil, mas hoje eu sei onde foi minhas falhas. Hoje eu consigo olhar e falar, Amanda, você fez um movimento que te colocou num lugar que você ia sofrer. Não faça isso de novo. Não faça mais. Não precisa ir de novo para um lugar, né? A armadilha que vai te fazer sofrer. Pensa que você tá preenchida. Ok? Você não precisa que o outro te preencha. Consigo me explicar, meninas? Sim, é um pouco profundo, Não, mas ótimo. é muito legal essa reflexão. Porque, sim, a tristeza faz a gente recalcular a rota. E o quanto, para mim, E a gente não precisa esperar a tristeza acontecer. Né? Isso, a gente pode ir ampliando esse entendimento, né? Buscando essa intimidade. Para mim, a minha grande transformação foi essa intimidade com Deus. Por isso que lá a gente fala muito isso, né? Quanto mais eu me curo emocionalmente, quanto mais eu vou entendendo as minhas limitações humanas, mais eu consigo caminhar pela fé.
Isso de, às vezes, também você estar em grupos, conversar com outras pessoas, trazer situações, ouvir opiniões né, de maneira ali íntegra mesmo, né? Ajuda também você a olhar e falar, opa, peraí, realmente, isso que tá acontecendo que eu acho que é normal, não é tão normal assim, preciso refletir melhor sobre o assunto, né? Acho que isso também de estar em grupo, de buscar, né, Muito. companhia, outras pessoas, isso ajuda bastante. E a psicologia positiva, onde que ela entra nisso tudo? A psicologia positiva diz assim: não basta a gente aliviar o sofrimento. É possível promover o bem-estar. É possível hoje a gente promover de forma intencional a felicidade. Né? A gente pode, nunca se falou, agora até mudou, saiu uma nova pesquisa, já vou falar da esperança, mas por muito tempo, e acho que vocês acompanharam, ficou bem comum falar sobre o poder da gratidão, o poder da oração, e muito desse sentimento de ser grato. E a psicologia positiva, ela traz técnicas, ela traz todo um estudo que nos ajuda a promover a felicidade. Como assim, Amanda? Assim, é possível que a gente, de maneira intencional, promova o bem-estar. E aí tem toda uma técnica para isso. E dentro da psicologia positiva, o último estudo que saiu foi falando sobre a esperança. Pessoas que têm a esperança no sentido de acreditar, de ter fé na vida, elas são mais felizes. Então, hoje, a felicidade não é aquele estado de euforia. É assim, ó, é viver a... Primeiro, era um grande movimento assim, é viver a paz que excede todo entendimento. Quantas vezes você quer ser feliz? Não, eu quero ter paz. Você quer estar certo, né? Você tá certo, Você prefere ter razão ou ser feliz? É isso aí, Eu quero ter paz. Então, durante muito tempo, a felicidade estava nesse contexto da paz, né? De ter essa tranquilidade. E hoje a gente tem visto, né? Acabou de sair essa pesquisa recente, trazendo a esperança como a força motriz para a gente ter essa felicidade, esse bem-estar. Então, a psicologia positiva entra com... É muita ciência, né? A gente tem um campo vasto aí de estudos que tem mostrado, através de técnicas, de uma maneira intencional. Às vezes as pessoas fazem assim, ai, mas como assim, Amanda? Eu falo, gente, vamos lá. Eu quero ter músculo, quero ter a barriga definida. Vou fazer uma oração amanhã para Carolina Dickmann. Isso, vou fazer né? vai fazer uma corrente, gente, para todo mundo ficar sarado. Não vai. Eu tenho que todo dia não, eu tenho que fazer minha parte, montar um treino. Eu quero ganhar massa, eu quero perder peso, eu quero ter. Aqui a gente põe um negocinho, fica gordurinha aqui, não é? Por que que a gente acha que para ter uma saúde emocional é assim, oi, gente, eu quero ficar bem. Não é assim. Eu quero ficar bem. Como que eu posso fazer a diário da gratidão? Vou agradecer 3 vezes todo dia. E aí, isso eu vou fazendo de maneira intencional e vou vendo assim, gente, nossa, quanta coisa boa que eu tenho. Eu nunca imaginei. Nossa, que legal. É intencionalidade. A gente tem que quebrar esses paradigmas. Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de ter mais equilíbrio na vida, é olhar com verdade. É assim. Tem que ir fazer, né? Sim. Disciplina, reviver, né? Insistir. Antes até de refazer a próxima pergunta, quem tá escutando, né? E a gente falando aqui muito de psicologia positiva e tal. Tem algum livro inicial que você indica para as pessoas começarem a ler para entender um pouco mais o que é isso realmente na prática? Sim, tem. Quem é o pai da psicologia positiva é o Martin Seligman. Ele tem 2 livros com outros autores coadjuvantes, mas ele chama Martin Seligman. O primeiro livro dele é Felicidade Autêntica e o segundo livro é O Florescer. São 2 obras, vocês encontram na Amazon, um preço acessível. Também tem e-book, é bem legal. São obras que já dão uma visão grande. Sim. Mas também eu queria aproveitar esse momento, falar para vocês conhecerem o Helder Camei, que foi o prefaciador do meu livro solo, né, de única autoria. E ele trouxe a psicologia positiva para o Brasil. Legal. Então, o Helder é pioneiro, ele dá cursos e ele tem
no canal dele no YouTube, ele tem uma, né, além de toda a experiência, porque ele que trouxe a psicologia para o Brasil, ele tem muito conhecimento, ele dissemina isso, então fica a dica. Vamos para deixar quem, o link depois. Às vezes, mas nossa, o livro, a pessoa vai comprar o livro de 500 páginas, já dá, né, não foi muito boa essa dica, autossabotagem. Até fui buscar o livro, mas como que eu vou ler? Então, gente, coloquem assim no YouTube, Helder Camei, e fique só ouvindo o Helder, acessem ele no Instagram, ele é maravilhoso. Legal. E Muito tenho bom. certeza que já vai ajudar muito com dicas práticas da psicologia positiva. Ai, Helder, te amo. Meu mestre. Muito bom. Ô, Amanda, e por que você acha que algumas pessoas têm dificuldade de encontrar seu propósito de vida, seu sentido na vida? Porque, por exemplo, outras pessoas no seu lugar, quando chegaram naquele extremo lá na UTI, podiam ter jogado a toalha. Concorda? Sim. Porque não encontrariam um sentido. Mas por que você acha que mas você encontrou, você se reconectou e saiu. E algumas pessoas não conseguem. Nossa, que pergunta profunda. E muito pessoal, tá? E com muito respeito, Renata, eu acho que é porque a gente complica, tá bom? Eu acho que a gente... propósito de vida é muito simples. Como assim, Amanda? Eu posso ter vários sentidos na minha vida e vários propósitos pontuais. Então, por exemplo, ali na UTI, o meu único sentido de vida era assim, Senhor, minha filha tem 5 anos. Meu Deus do céu, daqui a 1 mês ela vai fazer 6. Eu não vi a festa dela. Eu pensei, eu que era um ser de luz abençoado, com tudo programado, excepcionalmente. Dessa vez, eu falei, eu vou ver depois. Então, ali, naquele momento, com o médico do meu lado, falando assim, temos o seu diagnóstico, você tem uma embolia pulmonar, você apagou 4 vezes, não sabemos se você está viva. Agora é 2 passos, 48 horas, ou você recupera, ou você vai para uma cirurgia de alto risco, 50%. Falei, Senhor, eu me apeguei a esse propósito. Eu quero viver. Eu quero viver para ver ela crescer. Eu não pensei em reviver, não pensei no estudante de contabilidade, não pensei na minha mãe, não pensei em nada. Eu falava, Senhor, feche as mãos. Aí passa assim, Ju. Então, o que eu entendo que às vezes é tão difícil? Porque a gente complica emocionalmente. E aí, sempre com muito zelo, gente... A minha fé me mostrou que a gente não precisa ter todas as respostas. A gente tem um Deus bom. A gente eu tenho vivo hoje Jesus como meu mestre. Pare de te complicar. O meu propósito, quando eu acordei hoje, eu fiz assim, Senhor, eu vou lá. Me usa, esse é o meu propósito hoje. Quando você tá à beira da morte, você fala, gente, a gente morre de verdade. É real a morte. Ok? Então, a gente tem que... Eu tenho falado muito sobre essa frase. O simples funciona. O simples funciona. Qual é o nosso desafio? É viver essa dicotomia assim. A gente vai aprendendo que para ter sucesso... Para ser maduro, para ser bem-sucedido, a gente tem que ter autonomia. Tem que ser independente. Amanda, vai ser independente financeiramente. Filha, seja independente, não dependa de ninguém. Nananana. Muitas vezes. Só que para a gente viver uma vida plena, saudável, de paz, de conforto, eu tenho que ter dependência. Que dependência, Amanda? Eu, desse lugar da dependência de Deus. Até aqui eu vou. Não tô falando que a gente não tenha que fazer a nossa parte. Sim. Gente, eu trabalhei muito, lutei muito. Acordei cedo, fiz minhas coisas. A gente faz a nossa parte. Mas chega um momento que assim, eu brinco que eu tenho as DR. Eu falo assim, é o seguinte, minha parte já fiz. Combinado? Agora o senhor faz a sua. Porque nós temos que dividir aqui a tarefa, tá? Responsabilidade. Eu vou lá, depois minha filha na escola, para ajudar. Lógico que tem uma batalha. Ela esqueceu a lancheira, porque estava tudo muito fácil. Aí no meio do caminho tive que mandar mensagem para a cantina. Tudo isso agora de manhã. Eu poderia ter me desorganizado emocionalmente. Sim. Consegue? Mas quando você simplifica assim, calma. Vamos dar o peso Que tem e a que ter. medida.
Só que ali no bololô, a gente se perde. Eu sempre falo, sai e senta no sofá. 1 minuto, gente, não é muito. Conta no relógio. 1 minuto. Ah, nossa. Às vezes um respirar fundo, né? Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa proteger a gente. É neurociência isso. Quando eu tô ali no caos, tô tão nervosa que o que ele faz? Ele apaga tudo. Porque o coração fica com uma raiva, vou matar alguém, vou matar ela, vou matar a cantina, vou matar a professora. Precisa arrumar uma solução, só que seu cérebro tá assim, você vai morrer. Porque eu tô vendo seu coração pulando. Então eu tô achando que você vai morrer, porque você tá nervosa, seu coração tá pulando. Ele não consegue distinguir, ela tá nervosa por causa de... Não, o cérebro, a parte do coração, só tá achando que eu vou ter um infarto. Aí o que ele tá pensando? Vamos salvar essa mulher. Aí ele faz, desliga tudo, não lembra nada. Ok? É neurológico, não é má fé. Nossa... Como que eu não pensei nisso antes? Não pensou por quê? Porque ficou nervosa, o cérebro falou, vou te manter vivo, e você não pensou. Desligou. Respira. Então a pessoa fala assim, respira é verdade. Tô só contando pra vocês a neurociência do respira. Ok? Agora não tem mais desculpa. Porque você sabe que funciona. Sim, e muito. Respirar, ó. Ele vai oxigenando e fala assim, não é verdade. Eu podia fazer. Se eu ligar, vou fazer o seguinte... A cantina viu, mas vou pedir pra minha irmã. Resolvi. Gente, deu certo. Revivi, reconheci que eu tinha que respirar, encontrei um jeito, respirei, me validei. Amanda, parabéns, tá revivendo. Insiste em você mesma. E visualiza um tempo novo, estabeleço. E vou cair, porque amanhã, gente, vai ter outra situação. E é assim. Outro teste. Vai ter outro teste. Fala que a gente é forjada, esticada que nem chiclete. Se você pudesse voltar no tempo, Amanda, tem alguma coisa que você faria diferente? Tem alguma coisa que você se arrepende hoje? Você até falou no começo, se a Amanda de 20 anos atrás soubesse que a Amanda de hoje sabe. Eu faria diferente isso. Eu teria ido me conhecer melhor. Eu teria buscado mais conhecimento e mais entendimento. Isso eu faria diferente. Eu teria olhado com verdade quem eu era. Sem ficar dando desculpas. Porque medo de ser rejeitada, medo de ser invalidada, medo de não ser aceita. Então, isso eu faria antes. E aí, Renata, talvez acho que ratifica a sua pergunta no sentido por isso que eu acordo todos os dias. E no que depender de mim, quem passar por mim, gente... não vai sair sem aprender alguma coisa. Porque isso foi o que me salvou. Só que me salvou depois dos 40. Eu quero que talvez um que tem 20, 25, 30 entenda essa importância. Não tem problema, de 50, 60, sempre é tempo da gente recomeçar. Mas eu faria diferente isso. Eu teria olhado com verdade. Sem tanto medo. Quais eram as minhas dores, porque a gente não precisa ser cruel. A gente tem histórias difíceis. A gente tem que olhar e nos acolher e falar, tá tudo bem. Só que você cresceu, meu amor. Você não é mais aquela criança frágil. Você não é o que te aconteceu. Você pode escrever uma história diferente. Não vou te surpreender com nenhum relato, quase fui contar, mas depois eu conto. Você não é o que te aconteceu. Você pode escrever uma história diferente. Só que a gente precisa acessar isso. Com respeito, com honestidade. Isso eu faria diferente. Muito. Antes da repartir para a nossa trajetória final já, né? Passou super rápido. É por conta disso tudo que veio uma pergunta aqui na minha cabeça. Que tem tanta gente hoje vivendo de aparência, né? É por essa necessidade constante de estar sempre validado, de estar sempre admirado, de estar cercado de bajuladores. O que acontece com essa pessoa que... A gente vê muito isso, né? Nas redes sociais, demais. E as redes sociais hoje é um mundo que ele acaba sendo até perigoso, né? Em alguns pontos. Essa necessidade de viver de aparência, de não ser autêntico, de não ser verdadeiro. O que move o ser humano a isso? O que eu acredito é que... Quando a pessoa desenha uma persona, né, digamos assim, quando eu tenho um rótulo, é porque eu não consigo saber eu nem parto da má fé e do dolo. Não, Amanda, não. Eu não parto da pessoa ter má fé ou dolo e muitas vezes nem acho que ela faça de maneira intencional no sentido assim, eu vou criar isso. Eu vou mentir.
Eu vou mentir. É tão dolorido para mim olhar para mim que me dá menos dor eu criar um personagem paralelo e me enfiar nele. É mais fácil, É né? mais fácil. Eu gosto dessa palavra, e além de ser mais fácil, ai, duas facilita, hein? Dói menos. Porque, gente, bem-vindo ao Reviver, venha sentir dor. Mas é uma dor. Sabe quando você tá com um pus assim? Ou encravada. Quem não teve, né? Mesmo que seja assim na mão, tirou aquela pele. Aí tá aquele. Aí, que dor! Ufa, mas passou. Nossa, que bem, que alívio. Que alívio. Eu senti uma dor, mas que alívio. O que a gente vê muitas pessoas, e aí estamos vivendo essa questão da pandemia de suicídios, porque eu não dou conta de sustentar um personagem que eu criei e não dou conta, muitas vezes, de acessar quem eu sou. Ok? Só concluindo. Ok, existe. Dá para mudar? Claro que dá, gente. Quem eu sou de verdade. Quem eu sou. Eu estava num processo terapêutico muito bom. Eu já entendia dos meus esquemas. Eu já sabia das minhas forças. Mas eu falava para minha sócia, Mari. Parece que eu tenho um vazio dentro de mim que não se preenche. Eu já sei tudo dos meus esquemas, eu já sei, já vai Amandinha, mas um vazio que eu sinto, eu não sei explicar. E aí ela foi me mentorando, me pastoreando, e eu consegui encontrar isso na espiritualidade e entender a importância de ler. No meu caso, a minha escolha foi entender a Bíblia, entender qual era a promessa de Deus para minha vida e entender o que eu sou como pessoa, como ser humano, para que eu fui criada, qual é o meu propósito maior. E isso vai trazendo um conforto, vai trazendo respostas, porque nós somos humanos, nós queremos saber de onde viemos, para onde iremos, e isso vai acalmando. Eu vim para que tenham vida em abundância, sejamos fortes, corajosos, sejamos a mansidão no caos. É amor por amor, não é para fomentar o ódio. É fácil, gente? Claro que não. Claro que não. Mas, concluindo, se eu me posiciono, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Pode bater o vento que for. Pode bater o vento que for. Você vai ser autêntico. Eu não vou ser... sabe o coqueiro? Não vai Eu vou ser abalada, mas eu não vou ser destruída. Porque eu tenho a paz que excede todo entendimento, eu tenho uma fé que me move, eu sei que se eu subir na árvore e falar, Senhor, olha para mim, eu vou ser escutada. Eu sei que se ele falar, desce do barco, vem, eu seguro você, eu vou ter isso. Acho que falta essa busca trina, porque a gente é ensinado a ser visto de forma fragmentada. Primeiro vamos cuidar do corpo, sem glúten, sem açúcar, industrializado, blá, blá. Agora vamos cuidar do psicológico, saúde mental, blá, blá. Gente, não é assim. Você tem que ter um equilíbrio, né? Nós somos trinos, corpo, alma e espírito. O que te preenche? O que te preenche? Como eu vou me posicionar? Eu levei muito tempo também para conseguir me posicionar da forma como eu estou me posicionando aqui. Sim, eu sou cristã, eu tenho essa fé e um respeito, cada um tem a sua. Mas o que me salvou por completo foi ter essa paz. Porque eu achava que tudo era meu esforço. Eu vou resolver tudo. Não vai, Amanda. Não vai. Isso vai acalmando e vai trazendo pessoas que me inspiram e as histórias, e a gente quase no final, a gente vai vendo que as coisas vão se organizando e vão falando assim, é por acaso? Ou é porque Deus une propósitos e não pessoas? Ou é porque de verdade
eu sou cuidada. E nesse contexto todo, o que eu vou fazer, Senhor? Qual é o meu papel? Vai e trabalha. E leve a sua história para outras pessoas, porque tem muita gente sofrendo. Gente, eu passei um dia inteiro deitada no chão, no canto do quarto, com uma bebê de 2 anos. Eu sei essa dor. Não sou a única divorciada que não sou a favor do divórcio. Não. Tô apanhando, tô sendo espancada, ok, é diferente. Mas tem muita gente se divorciando por besteira. Por não tentar, Por né? bobeira, porque é meninice, porque tá magoado, porque quer ser o homem da casa. Desculpa, gente, entrei em outra seara, mas é isso. Tô sentindo que eu devo falar. Não. As famílias estão sendo destruídas, não deixem. Não deixem. É muito difícil a vida com divórcio. Eu vou falar, você não sabe, eu sei. Esse lugar, eu vou ser livre. Não vai ser livre. Primeiro que eu vou ter que fazer uma brincadeira com a minha força de caráter do amor. Você nunca mais vai ser divorciado do pai de sua filha, principalmente se tiver filhos, tá? Porque ela vai casar, se Deus quiser, ela vai ter filho. Se você vai ter aniversário do neto, você vai encontrar o quê? Com ele, abençoado. Só brincando. Mas a gente tá vivendo esses tempos difíceis, onde a gente deveria estar dentro das nossas casas, cuidando mesmo do marido. Nossa, você vê meu maridinho, não tô falando pra você ser empregado do marido, pelo amor de Deus, podcast mulher, já vão, não me bloqueie, não é nada com as meninas, só meu posicionamento. Mas quem é o papel de cada um? Então é muito desse lugar. Qual é o meu posicionamento? Gente, foi resolvido para fazer problema. Eu lembro quantas vezes minha mãe falava assim: você faz de um jeito que ele vai achar que ele decidiu, filha, mas você vai com calma. Eu falava assim, imagina que eu vou entrar, né? É assim. A mulher é a sabedoria. A sutileza é nossa. Deixa o brucutu resolver. Só que a gente é ensinado o quê? A concorrer com o brucutu. Aí a gente vira brucutu, já tá uma bagunça toda. Não estou falando para não sairmos para trabalhar, temos que ter a nossa independência. É muito bom a gente ser independente financeiramente, ter assim o nosso valor do nosso trabalho. As nossas conquistas. As nossas conquistas. Não é isso, Renata, é o sal. Não é uma concorrência, a gente vê. Eu vivi isso, gente, não é legal. Eu faço meia culpa, já pedi perdão. Não sei qual seria a minha outra história, mas eu tô aqui para falar. Desmistifiquem esse negócio de divórcio. Não é fácil. É muito ruim para os filhos. Você faz a mala e pega a mala, e leva a mala e volta a mala, e pega a mala e pega a mala, e a criança não sabe se ela vai. Se há esperança, se é por besteira, tenta. Qual é a sua parte na história? Pronto, gente, nós vamos ter que fazer 3 episódios. Tem uma última pergunta. Gente, tem mais. Gente, vamos prorrogar. Além de todas essas mensagens que você já deu aqui, eu queria saber se tem mais alguma que você queira falar para quem está nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo, olhando diretamente para a câmera, deixando uma mensagem mesmo de inspiração e motivação para elas. Além de tudo que você já falou. Eu acho que a gente, assim, não desista. Não desista. A gente tem um Deus bom. Coloque o reviver em prática. E o reviver não é meu. Não tô aqui para promover-me. O reviver não é meu, não é da Mari. Eu sempre falo muito isso. Mas reconheça o que tá bom nessa vida, o que não tá. Vai buscar, vai encontrar pessoas, caminhos, recursos. Se valida, insiste e respira. Visualizar e estabelecer um novo tempo vai acontecer. Se você fizer a sua parte, que é o visualizar e estabelecer. Eu hoje tô aqui. Amanda, você planejou um dia participar de vários podcasts? Não planejei. Mas eu planejei reconhecer, encontrar e me validar. E insistir no meu trabalho. O resto, confia. E a gente vai cair e a gente vai recomeçar. Então, eu acho que essa é a minha mensagem, que a gente possa exercitar mais vezes esse conjunto de atitudes que parece simples, mas que tem muito a agregar. E não desistam de vocês. E acho que a gente tem muita coisa boa ainda para semear como mulheres nesse mundo que está tão hostil em muitos momentos, tão competitivo. E eu vou concluir com uma frase que eu amo. Que sejamos a mansidão no caos. É fácil? Não é. Mas que sejamos a mansidão
no caos. Ai, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Sensacional. Muito obrigada pela sua participação, por ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Com certeza você vai voltar. Tem muito mais coisa para você falar. Foi muito bom. Queremos mesmo agradecer por você estar aqui hoje. Amém. Muito obrigada, viu? Foi muito inspirador o seu depoimento, sua contribuição, as mensagens. A gente adorou. Ai, obrigada, meninas. Muito obrigada. Eu só agradeço a Deus por ter me aberto essa porta. Fala a porta que ele abre e ninguém fecha, né? Exato. E contem comigo também para gente seguir juntas aí, falando o quanto a gente tá nesse comando. E acho que é muito isso, a gente tem que ter o comando, né? A gente tem que saber para onde a gente vai se direcionar. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Acessem os links que nós vamos deixar aqui no nosso vídeo e curtam e aguardem os próximos. Até mais.